Olá, bem-vindos a mais um vídeo de treinamento do Insoft Web Studio, versão 7.1. No vídeo de hoje iremos falar sobre a opção de script built-in. Então, nós iremos ver aqui matemáticas e funções lógicas, interfaces de onde podemos utilizar o script built-in e vamos dar uma visão geral das funções mais comuns, que são mais utilizadas. Então o objetivo desse vídeo não é cobrir tudo sobre o script built-in, funções built-in, mas sim mostrar algumas utilizações para que você possa utilizar da melhor maneira na sua aplicação. Então vamos vir aqui, eu vou abrir o Windows Soft e primeiramente eu vim aqui abrir a nossa tela modelo, fui aqui no ícone do Windows Soft, salvar como e salvei aqui como a tela script. E no menu de navegação eu adicionei aqui o botão para abrir essa tela. Então, o que é o script built-in? Para isso eu vou utilizar aqui o nosso help. Então vou vir aqui na aba de ajuda novamente. E eu vou vir aqui apêndice built-in. Então esse apêndice aqui, ele vai descrever as funções que fazem parte da linguagem built-in. E cada função inclui uma sintaxe, valores de retorno e exemplos. Então vou abrir aqui a opção de lógica e operadores aritméticos. E nós vamos ver aqui, então nós temos os operadores AND, OR, SHOR, NOT, igual, maior, os comparadores aqui, os operadores. Temos aqui os operadores aritméticos para fazer a soma, subtração, multiplicação e divisão. E em todas as funções que a gente abrir aqui no help, na parte de baixo a gente sempre vai ter aqui um exemplo de configuração dessa função. E a gente vai poder acabar copiando essas funções, esses exemplos, né, para dentro do projeto do Windows Soft. Eu vou vir aqui em como ler a descrição das funções. E aqui nós temos um campo que ele mostra como será as configurações das funções. Ele vai mostrar aqui essa tabela referente aqui à função, que é o nome da função que a gente está visualizando. Temos aqui o grupo, que é o nome do grupo que essa função pertence. Temos aqui o modo de execução, se vai ser síncrono ou assíncrono. Então aqui no síncrono nós temos aqui embaixo, significa que o projeto vai fazer uma pausa enquanto ele aguarda a resposta dessa execução aqui. E aqui o assíncrono significa que o projeto vai continuar a funcionar sem a interrupção aqui dessa execução. Temos aqui as plataformas do Windows, se vai ser suportado no Windows, no computador com o Windows normal, se ele vai ser suportado no Windows Embedded e se ele vai ser suportado no Thin Client, ou seja, nos nossos clientes, na web e no Security Viewer. Nós temos, por exemplo, aqui, log de mensagens, e temos essa função, o trace. E aqui a gente tem mais ou menos como a função é apresentada no nosso help. Então aqui nós temos o trace, a descrição para o trace, que nós veremos mais para o fim do vídeo. E aí nós temos aquela tabela que eu comentei. Então aqui a função trace, o grupo pertence ao grupo log de mensagens, tem a execução síncrona, é suportado no Windows, no Embedded, Windows Embedded, porém não é suportado aqui nos Thin Clients, nos nossos clientes. E todas as funções vão apresentar aqui a sintaxe. Então nós temos aqui a sintaxe como os parâmetros que a função espera, os valores retornados e aqui os exemplos. Então nesses exemplos, como eu havia comentado, nós podemos vir aqui, copiar esse exemplo, copiar, colar no Windows Soft e verificar o funcionamento. E essas funções podem ser achadas
aqui do lado. A gente pode encontrar essas funções aqui. Nós temos uma lista aqui nesse apêndice. Porém, aqui é um pouco mais difícil de se encontrar a função. Nós podemos vir aqui nessa seção de Search e digitar aqui List e pressionar o Enter ou listar tópicos. E se a gente vier aqui um pouco mais para baixo, nós temos aqui uma lista das funções disponíveis. Então aqui nós temos a função trace, como eu havia comentado, pertence ao log de mensagens. Então aqui a gente tem as funções divididas por grupos, né? Já temos aqui a execução, se é suportada no Windows, no Embedded e nos clientes. Então aqui fica mais fácil da gente procurar aqui as nossas funções. E eu também posso vir aqui, apertar o Ctrl F e eu posso buscar uma função, por exemplo aqui max, a minha função de máximo, né? Ele tem aqui embaixo, ele tem aqui o max. Então eu posso vir aqui e abrir a minha função de máximo, né? Então fica mais fácil de localizar aqui por essa opção do search. Então eu vou minimizar aqui o help. E aqui na minha tela de script, eu adicionei aqui um retângulo e na legenda eu configurei aqui as interfaces onde a gente pode utilizar o script built-in. E o primeiro aqui que nós temos é a planilha de matemática. Então eu posso vir aqui em tarefas, clicar com o direito em matemática e inserir. E aí aqui eu tenho a minha matemática. Eu posso ter aí até 999 planilhas de matemática e posso configurar 32.000 linhas em cada planilha. Eu tenho aqui a descrição, que é apenas para documentação, e tenho aqui o campo de execução. Quando esse campo é verdadeiro, ele vai executar a matemática. Então aqui eu posso configurar uma tag, uma constante ou uma expressão. Então quando a execução aqui estiver em 1, ele vai executar a matemática, e se o valor da execução voltar para 0 durante a execução da matemática, a matemática continuará a ser executada até ser terminada, e então não executará mais, até o valor do campo de execução voltar para 1. Então aqui a matemática é executada linha por linha, em ordem, então primeira linha, segunda linha, terceira linha, e você pode configurar aqui a matemática para ser executada apenas uma vez. Então você coloca a tag aqui de execução para 1, através de um botão, uma agenda, e durante a execução aqui da matemática, em alguma linha da matemática, você pode configurar essa tag para 0. Então ele vai vir aqui, jogar o valor para 1, executar, vir para 0, e aí ele vai executar essa matemática apenas uma vez. E aqui na matemática é muito comum vermos essa configuração com a coluna aqui de expressão, onde eu posso colocar expressões, constantes, strings. E quando a matemática é executada, a coluna expressão é resolvida e o valor de saída daqui desse campo de expressão será atribuído para a coluna da tag. Então a tag que estiver configurada aqui vai receber esse valor. Porém, nem todas as expressões configuradas aqui vão precisar receber uma tag de resultado. Então eu posso ter a configuração aqui do campo expressão e aqui o campo de nome da tag vazio. Então vou fechar aqui essa matemática e nós temos aqui a segunda interface, a animação de comando. Então vou vir aqui em gráficos e vou adicionar um botão. Então tenho aqui o meu botão. E eu vou vir aqui, nesse botão eu posso adicionar aqui um comando. Então eu vou utilizar aqui em tipo, linguagem interna. Então note que ele é bem parecido com a matemática, tem o campo expressão e tag. E aqui nós podemos configurar o nosso script built-in. Eu sei que aqui eu tenho um tipo, que é o tipo abrir tela.
mas eu também posso abrir uma tela através de uma função built-in chamada Open. Então vou configurar aqui a minha função Open e o nome da minha tela. Eu vou colocar aqui Principal. Vou alterar aqui a legenda para Principal e vou executar. Então vou salvar aqui e executar. Vir aqui na minha tela de script e quando eu clico aqui em Principal, ele abre a minha tela aqui Principal. Eu também posso usar esse comando para fazer uma soma. Então vou abrir aqui a minha tela de script, vou copiar esse botão e vou colocar aqui na tag expressão uma tag chamada nValor1, por exemplo, essa é a minha tag do tipo inteira. E aqui na expressão vou colocar nValor1 mais 1. Então cada vez que eu clicar no botão, vou somar esse valor de 1 em 1. E aqui na legenda eu vou colocar o meu valor entre chaves para eu observar o valor dele em runtime. Então vou executar aqui. Vou vir em script e conforme eu clico no botão, ele vai somando de 1 em 1, conforme o que a gente configurou lá no script built-in do comando. Sair aqui da aplicação, abrir a minha tela aqui de script. E a terceira interface que nós temos aqui é a lógica de tela. Então, onde que eu posso encontrar a lógica de tela? Quando eu tenho uma tela aberta, eu posso clicar com o direito sobre ela e vir aqui em atributos de tela. E eu tenho aqui a opção de lógica de tela. Então são 3, ao abrir, enquanto aberto e ao fechar. Então aqui a lógica de tela ao abrir, ele vai executar o que está configurado aqui uma única vez quando a gente abrir essa tela. Então note que aqui nós temos o campo expressão e o campo tag. Tenho aqui o ao fechar, que ele vai executar quando a gente fechar essa tela uma única vez. E tem o enquanto aberto, ele vai ficar executando esse script aqui o mais rápido possível, enquanto a tela estiver aberta, ao menos que eu configure aqui um disparo. Então configuro uma tag aqui, e quando eu alterar o valor aqui dessa tag, executar o disparo, ele vai executar uma única vez, e vai esperar aqui o disparo de novo, para executar novamente, assim por diante. Então, o que a gente pode configurar aqui ao abrir, por exemplo, eu posso ter o meu CLP monitorando uma tag referente às minhas telas. Então, aqui na minha tag, no campo tag, eu vou configurar a minha tag número tela. E aí na expressão eu posso vir aqui e colocar 22. Então, quando eu abrir a tela, eu vou atribuir aqui o valor de 22 para essa tag. E aí, se meu CLP estiver monitorando, ele vai saber em qual tela que eu estou, qual tela está sendo visualizada. E aqui nós temos o máximo de 12 linhas aqui para as lógicas de tela, né? Então, o que a gente pode fazer é vir aqui no ao abrir, por exemplo, e configurar uma tag para 1, atribuir o valor de 1 para uma tag. E aí depois nós configuramos essa tag na execução aqui da matemática. E aí nós teremos 32.000 linhas para serem configuradas. Continuando aqui com o conceito de telas, eu vou criar uma nova tela. Porém, essa tela vai ser do estilo pop-up. E ela vai ter aqui o tamanho de 300 por 300. E a localização dela vai ser topo 0, esquerda 0. E aqui na borda eu vou adicionar uma borda fina e vou colocar um título chamado aviso. Então essa vai ser uma pop-up de aviso. Eu vou clicar aqui em OK.
Então eu tenho aqui a minha pop-up. Eu vou vir aqui, selecionar um polígono fechado, vou fazer aqui um triângulo, por exemplo. E esse triângulo aqui, eu vou colocar o preenchimento amarelo. E esse vai ser aqui a minha mensagem de erro. Então deixa eu configurar ele aqui. E agora eu vou colocar aqui um objeto de texto, um ponto de exclamação. Vou aumentar aqui esse ponto de exclamação, colocar aqui sobre o meu retângulo. Então aqui como se fosse uma pop-up de erro. E vou colocar aqui o texto. Mensagem de aviso. 2 pontos erro, por exemplo. Então aqui é a minha pop-up de aviso. Vou salvar aqui. Então ela vai ter o nome de aviso. E agora eu vou copiar aqui o botão principal para abrir a nossa tela de aviso. Então eu vou alterar aqui o principal para aviso. E aqui na legenda, a nossa tela aviso. Então vou salvar aqui e executar. Vir aqui na tela de script e quando eu clicar em aviso, ele vai abrir a nossa pop-up. E ele abre aqui no topo 0, esquerda 0, que foi o que a gente configurou para a nossa pop-up, onde ela irá ser aberta. Então eu posso movimentar aqui a nossa pop-up para qualquer ponto da tela, mas quando eu clico aqui ela abre no ponto 0, 0. Mas eu posso escolher o ponto de onde essa pop-up será aberta. Então se a gente der uma olhada aqui no help, colocar aqui a nossa função open, se procurarmos aqui onde está o open, nós temos aqui o open, nós temos então aqui a sintaxe dela, ou seja, os parâmetros que essa função espera. E aqui nós temos então qual tela que ela vai abrir, o nome da tela. E aí nós temos esses 4 primeiros parâmetros, que é o ponto da tela coordenado em pixels de onde a tela vai ser aberta e o tamanho da tela. Nós temos aqui também se vai poder redimensionar a tela, o ID dessa tela e aqui os mnemônicos. Temos os valores retornados, se foi com sucesso aqui ou se teve algum tipo de erro, e os exemplos aqui no final. Então essa tela main aqui, por exemplo, ela vai abrir no ponto 500 e 250. Então nós podemos configurar isso para a nossa tela, esses 2 primeiros parâmetros. Então eu vou copiar o botão aqui de aviso, vou vir aqui aviso, vírgula 300, 300. Então os próximos 2 parâmetros aqui é o ponto onde essa tela vai ser aberta. Então aqui 300 para x e 300 para y. Então se a gente executar, vir aqui em script e apertar o botão de aviso, ele vai abrir aqui no ponto 300 de x e 300 de y, que foi o que a gente configurou aqui na nossa função. A quarta interface que nós temos aqui é a agenda. Então aqui em tarefas, agenda, eu posso clicar com direito, inserir. Então aqui em agenda, nós vamos ter um vídeo somente de agenda, mas eu vou explicar aqui o funcionamento dela rapidamente. Ela tem aqui 3 disparos, calendário, relógio e alterar. E você também pode ter aqui 999 agendas com 32.000 linhas cada. E assim como a matemática também, ela possui aqui o campo de expressão e o campo tag. Então esse campo de expressão vai ser executado quando um dos eventos aqui
se tornar verdadeiro dependendo desse campo de disparo, hora e data, e o resultado aqui dessa expressão é atribuído para a tag. E essa linha aqui vai ser executada, né, se o evento for verdadeiro, caso esse campo aqui de desativar não seja verdadeiro. Então aqui é uma outra interface que nós podemos utilizar o script built-in. O quinto que nós temos é aqui o ActiveX e o .NET. Então eu vou vir aqui em gráficos e vou adicionar aqui um controle ActiveX. Vou pegar aqui o Microsoft Slider Control. Então nós temos aqui o Slider Control. Vou copiar ele, colocar ele aqui nesse ponto da tela. E nós também iremos fazer um vídeo futuro somente sobre ActiveX e .NET Control. Porém aqui, se eu der um duplo clique e vier aqui nas configurações, eu tenho aqui as propriedades, os métodos e os eventos. E os eventos são responsáveis por enviar uma resposta ao Windows quando determinado evento ocorre nesse objeto. Então aqui, quando tiver alguma alteração, ao clicar sobre o objeto. E aí nós podemos vir aqui em script e configurar um script. Então aqui nós temos o VB Script, mas também podemos utilizar o script built-in. E aqui nós temos a expressão e a tag. Então posso colocar aqui, por exemplo, nvalor1, a minha tag que eu havia configurado há pouco, colocar aqui nvalor1 mais 5. Então cada vez que eu clicar nesse objeto, eu vou adicionar 5 aqui na minha tag de nvalor1. Então vou executar aqui. Então aqui, conforme eu clico no meu objeto, ele adiciona 5 aqui na minha tag. Nossa sexta interface é aqui o VB Script com o símbolo do dólar. Então a gente pode utilizar a linguagem VB Script em diversos lugares da aplicação. Então o VB Script foi desenvolvido pela Microsoft, possui inúmeras fontes de documentação que podem ser encontradas em livros na internet. Então nós podemos utilizar o VB Script e a gente pode incluir no VB Script, pode ter acesso às tags e funções built-in através do símbolo do dólar. Então aqui nesse primeiro botão de aviso, eu vou alterar aqui o tipo para VB Script, e se eu colocar aqui o símbolo do dólar, então ele já me traz uma lista das funções e tags que nós podemos utilizar no Windows, e conforme eu começo a digitar a minha função, ele já vai fazendo uma pesquisa. Então aqui eu tenho o Open, se eu der um duplo clique ele vai inserir ali, e se eu abrir aqui o parêntese, ele vai me trazer aqui essa dica com os parâmetros esperados para essa função. Então aqui primeiro parâmetro é o nome da minha tela. Então vou colocar aqui entre aspas aviso e fechar o parêntese. Então posso vir aqui, salvar e executar. Então o nosso botão aqui de aviso também vai abrir a tela ali de aviso, utilizando então o VB Script mais as funções built-in. E aqui a sétima interface são os campos de tag expressão e legenda. Então essas opções não estão em um lugar específico, ela está por todo o projeto. Eu posso vir aqui em gráficos, adicionar um texto, por exemplo. E aqui no texto com link de dados eu posso configurar aqui em tag expressão. Posso adicionar um retângulo. E na legenda desse retângulo configurar essas tags e funções built-in. E agora que nós demos uma visão geral sobre a linguagem built-in, o script built-in, eu vou abrir aqui o cabeçalho
a tela de cabeçalho e vou copiar o botão sair. Então vou vir aqui, apertar o Ctrl e arrastar e copiar esse botão sair. Vou clicar com o direito, vir aqui em desvincular Linked Symbol. E vou acessar aqui o comando. Então aqui no comando a gente utiliza as funções DIN, MessageBox, VBScript, mas também temos aqui essa função EXT, o shutdown. Essas funções são funções built-in. E aqui nós temos então, o MessageBox perguntando se realmente deseja sair da aplicação. Caso o usuário pressione o botão sim, ele vai executar aqui o shutdown. O shutdown é utilizado para sair da aplicação, ou seja, como se a gente viesse aqui e parasse o nosso projeto. Então vou apagar toda essa parte de VB, vou deixar apenas aqui o shutdown para sair imediatamente do projeto, da aplicação. Essa função ela não tem nenhum parâmetro, mas a gente utiliza aqui o parênteses no final, porque assim o Windsoft consegue diferenciar as tags das funções. Então só vou executar aqui rapidamente. Então se eu clicar aqui nesse sair, ele vai me mostrar o MessageBox perguntando se eu quero sair ou não da aplicação. E se eu clicar aqui, ele já vai sair imediatamente. E agora eu vou vir aqui, vou abrir o Help, vou digitar aqui List, para dar uma visão geral de algumas funções mais utilizadas. Então vou vir aqui, lista de funções, e nós temos aqui a trace. Então a trace é uma função que irá mostrar uma mensagem na janela de saída do Windsoft. É bastante utilizada para verificar algum problema no projeto. Então vou vir aqui no script, na minha tela principal, e vou configurar aqui o trace. Por exemplo, tela principal foi aberta. Vou fechar aqui e nós temos que vir aqui na janela de saída, configurações, e habilitar esse rastrear mensagem. Então eu venho aqui e seleciono rastrear mensagem. Vou fechar aqui, executar. E se eu clicar aqui no principal e sair aqui da aplicação, na minha janela de saída ele vai mostrar a mensagem que eu configurei nessa função. Vou voltar aqui para o Help. Nós temos aqui outras funções, como por exemplo aqui o mod. Esse mod é uma função muito utilizada por programadores, que ela retorna o resto de uma divisão. Então fica fácil de saber se o número é ímpar ou par. Então aqui nós temos exemplos de como utilizar a função mod. Temos outras funções aqui de estatísticas, temos aqui de logaritmo, de lógica. Então nós temos aqui, por exemplo, o if. Então o if ele recebe uma expressão. Então nós temos aqui if expressão e aqui o valor caso essa expressão seja verdadeira e o valor caso essa expressão seja falsa. Então nós temos aqui também exemplos de configuração. Temos aqui funções de string e uma delas é o strlen. Esse strlen retorna a quantidade de caracteres de uma string. Então nós podemos configurar aqui diretamente o texto e ele retorna a quantidade de caracteres, ou podemos colocar também tag e aí ele vai pegar o valor da tag e ver quantos caracteres tem nesse valor. Temos aqui funções de data e hora, diversas funções de data e hora, funções aqui de trigonometria, abrir e fechar janelas, telas. Então aqui a gente utilizou o open. Temos aqui funções de segurança,
para bloquear um usuário, criar um usuário, remover o usuário. Temos aqui de módulos ativos, então para saber se uma tarefa do Windows Soft está sendo executada. Temos aqui, por exemplo, logon, para fazermos logon durante runtime. Pode ser um usuário específico ou somente abrir a tela de logon aqui. Temos aqui a função de receita, nós faremos um vídeo somente sobre receita, mas aqui nós temos a função de receita. Temos aqui salvando a receita, carregando a receita, né, os exemplos. Temos funções de relatório. Então aqui a gente vai utilizar essa função no vídeo sobre relatório. Temos aqui a função shutdown, que a gente viu, então ela não tem nenhum parâmetro aqui. E ela encerra uma aplicação, né? Dá um shutdown aqui nos módulos ativos do projeto. Temos essa winexec, que é bastante utilizada, que ela é bem parecida aqui com o prompt de comando. Então, através dessa função, você consegue executar programas de terceiros do Windows. Então, aqui, por exemplo, abrindo o Notepad ou Paint. Temos aqui funções de arquivo, por exemplo, hst2txt, hst2txt. Aqui no vídeo de tendência nós falamos sobre esse arquivo aqui de hst e nós utilizamos um executável para fazer essa conversão, mas nós podemos utilizar aqui essa função também. Temos a rdfilen, que permite abrir um localizador de arquivo para selecionarmos um arquivo através dele. Então aqui nós temos um exemplo procurando no CStudio. Temos aqui funções de gráfico, de tradução. Na multimídia nós temos aqui a função play, que você pode executar aqui um arquivo de áudio. Temos funções aqui de informação de sistema. Uma delas é a getAppPath, que a gente já viu, que ela retorna o caminho da aplicação. E temos também aqui o getComputerIP, que a gente utilizou lá no nosso cabeçalho, que retorna o IP do computador. Então, se a gente vier aqui no nosso database SPY, por exemplo, eu posso configurar o getAppPath e vai retornar aqui onde está localizada a minha aplicação, e o getComputerIP retorna o IP do meu computador aqui. Então, aqui no Help nós temos mais funções, diversas funções aqui. E aqui a gente tem funções então de ADBC, de loop, funções de e-mail. Então aqui nós temos essa cnfmail e aqui essa sendmail e sendmail.ext, que a gente pode configurar o Windows Soft como servidor para enviar um e-mail. Então nós podemos configurar utilizando essas funções aqui, ou nós podemos vir aqui em projeto e fazer a configuração desse e-mail aqui. E aí nós configuramos o Windows Soft para ser um servidor de e-mail, né? E enviar um e-mail para onde a gente quiser, né? Com a mensagem. Então aqui nós podemos ver que nós podemos enviar uma mensagem, podemos enviar aqui mensagens com arquivos em anexo também. E temos aqui também funções para a gente se relacionar, se referenciar a um objeto de ActiveX e .NET Control usando o script. Então aqui em set nós podemos setar, configurar as propriedades. Em run nós podemos executar os métodos e aqui em get nós podemos obter a atual propriedade e ter uma resposta de um determinado objeto. Nós temos aqui funções de evento, de FTP e aqui diversas funções referentes a banco de dados.
Então aqui nós temos a lista das funções. Eu comentei aí algumas funções, as que são mais utilizadas. Então vou voltar aqui para o Windows e no vídeo sobre script built-in é só isso mesmo. Espero que tenham gostado e tenham um bom dia.